Boa noite, então, a todos e todas. O Núcleo de Filosofia Pan-Africanista da Aprofib está iniciando hoje o nosso quarto encontro de estudos do livro O Legado Roubado, de George James. Né? Esse já é o nosso quarto estudo, né? É o quarto livro que nós estudamos. É, a gente já está vindo de um processo aí desde 2022 e ele tem esse estudo trouxe, né, para nós muitos esclarecimentos com relação à filosofia africana, né? E esse livro então do George James, ele realmente está sendo uma, como eu disse lá, surpreendente, né? Porque ele traz uma discussão que é nova, né? Para nós é nova e creio que para a maioria também é uma discussão nova e realmente é para se colocar como um divisor de águas, né? Esse livro. E ele questiona, né, a ideia de que a filosofia nasceu na Grécia e ele traz elementos fortíssimos, né, que nós já nos convencemos que a filosofia realmente ela egípcia, pelo menos o estudo que a gente tem feito até agora, né, tem demonstrado que a filosofia realmente ela nasce muito antes da Grécia, né? Então, eu acho que depois deste livro, né, outros que nós lermos serão só para clarear ou para trazer mais elementos para fortalecer esse estudo, né? Então, hoje nós vamos ter a exposição do professor Wallner Dieldus. O professor Wallner, ele está conosco desde o estudo do livro anterior, que foi o livro A Ideia de uma Filosofia Negro-Africana, do Massentois. E agora neste livro ele se dispôs a fazer a exposição de 2 capítulos. Hoje ele vai fazer o capítulo 3, né, que é o título do capítulo 3. Vou ler para não ter o problema de errar, ou não correr o risco de errar. Então, o capítulo 3, a filosofia grega foi a descendência do sistema de mistérios egípcios. Tá? Então, esse é o título do capítulo 3, que vai ser apresentado pelo professor Wallner. O professor Wallner, ele é formado em filosofia, é mestrando em filosofia pela Universidade Federal de Rondônia, é defensor popular, presidente da Associação dos Haitianos em Porto Velho, é técnico em administração e está cursando em técnico de edificações. Tá? Então, eu vou já passar a palavra ao professor Wallner para que ele, então, inicie a sua apresentação. Professor Wallner? Ok, boa noite, muito obrigado, professora Neuza. É um prazer estar com vocês nesta noite, fazendo uma linda e maravilhosa apresentação sobre o nosso grande autor, George James. Bom, eu fico muito feliz fazer parte desse grupo, né, aprendendo, conhecendo, fazendo nova descoberta filosófica. Então, eu preparei alguns slides, né? Eu vou, daqui a pouco, vou tentar acessar também no meu computador. Sim, como a professora já disse, né? Eu sou formado em filosofia, agora mestrando,
E os demais também que ela salientou, tem alguns que eu já concluí, tem alguns também que estou cursando. Eu vou tentar projetar aqui a minha apresentação, que vai falar exatamente sobre o livro The Stolen Legacy, o legado roubado de James, né? Eu vou apresentar o terceiro capítulo, que fala sobre a filosofia grega, ela os frutos de sistema de mistério egípcio. É interessante, né? Fala sobre a filosofia e acabo de descobrir que na própria filosofia existe ainda mito, né? Isso é bastante falado na filosofia, é o mito. Então, estamos, assim, descobrindo o mito, descolonizando. Deixa eu ver se eu consigo acessar aqui. Opa, desculpa, eu fiquei conversando e o meu rádio fica, meu microfone fica desligado, ó. Aparece, não aparece a tela cheia para vocês não, né? Tá aparecendo aqui, sim. A tela cheia? Quase cheia. O que está acontecendo? Para mim aqui tá a tela cheia aqui, né? Não sei. Tá F5 no... Ok, bom, eu vou tentar apresentar assim, né? Deixa eu ver aqui, esse é. Classificação do slide, normal. Ok. Não, tá dando. Só um instante. Bom, acho que eu tentei dar a tela cheia, eu fiz esse F5 aqui, não tá aparecendo para vocês a tela cheia não, né? Aqui para mim tá aparecendo, Valmer. Tá, ok. Bom, eu vou prosseguir aqui. Não sei se é o meu celular que está com algum problema, que eu não estou ouvindo direito. Não sei, um tipo de Graciano ou Grace. Ok, desligar o microfone. Ok. Desde na minha graduação, eu estudei, eu defendi sobre a questão, eu conversei com o Francis Fanon, né, na minha graduação, que fala sobre o colonialismo e a denúncia do racismo, né, do colonialismo, na minha graduação. E o mestrado também na mesma linha de pesquisa sobre a filosofia africana, que eu gosto muito, porque eu não tinha nenhuma formação durante a minha graduação sobre a filosofia africana. Realmente, eu fiz pesquisa para a minha monografia, se adaptando com os novos pensamentos e conhecendo melhor a filosofia em si, certo? Bom, como eu falei, né, eu vou apresentar sobre o terceiro capítulo, que fala sobre a filosofia grega, fruto de sistema de mistério egípcio. Então, eu fiz, já coloquei um ponto de interrogação, né?
que pode ser também um tipo de provocação, né, que vamos conversar daqui a pouco sobre isso, né, que nesse capítulo, James fez uma ilustração, né, ou seja, ela explorou um tema polêmica entre a filosofia grega e o sistema de mistério egípcio, beleza? Eu vou prosseguir por aqui para... então, uma visão geral sobre a filosofia, ou seja, o sistema de mistério egípcio. Mas o que é esse mistério egípcio, né? Eu consigo descobrir 3 características, né? Ou seja, alguns pontos essenciais, né, sobre esses mistérios. Quando fala de mistério, você acaba descobrindo uma questão de mito, né? Esse mito, ou seja, esse mistério que os gregos não conseguiam entender, né, para poder transmitir o conhecimento egípcio de forma adequada, né? E os mistérios egípcios nada mais do que são práticas rituais secretas que exploravam temas como a morte, ou seja, a vida após morte, né? A cosmologia, a ética, em busca do conhecimento. Essa vida após, ou seja, depois da morte, que o Platão, que era estudado, ou seja, formado pelos sacerdotes egípcios, que ele fala sobre a imortalidade da alma, que é exatamente que ele tirou diretamente da filosofia egípcia, certo? E esses rituais secretas envolviam o quê? Cerimônias complexas, iniciados tipo de hierarquias e ensinamentos ocultos, geralmente transmitidos oralmente, criando um clima de mistérios e exclusividade. Quer dizer, são um exclusivo, né, dos egípcios. Eu vou prosseguir aqui, né, e mais adiante eu vou mostrar para vocês, né, o que todos nós aprendemos aqui no sistema educacional. Eu não vou dizer no sistema educacional brasileiro, no mundo, né, todo mundo conhece. Portanto, que a mais antiga da teoria da salvação é a teoria egípcia, né, que é o sistema egípcio tinha como objetivo de reificação, ou seja, como tem um autor que eu tinha estudado durante a minha graduação, ele menciona o tema de reificação, né? Aqui aparece um tema de deificação do homem, bem no início do livro, do capítulo, que ensinava que a alma do homem se libertada dos seus grilhões corporais. E tem uma forma de que essa forma de vai se adaptar, tem uma semelhança a Deus. Fechou teu microfone. Opa, eu falei... faz tempo que desligou o microfone? Parou na semelhança a Deus. Ok, tá, muito bem. Esse aí que eu tirei exatamente no início do capítulo. Eu fiz algumas anotações, depois que eu vou apresentar, eu vou fazer algumas recapitulação de que eu anotei, né, para não esquecer, para poder fundamentar a minha fala. Então, inicialmente eu falei, né, tem 3 aspectos, grandes aspectos do mistérios egípcios, né, que eram os mortais, ou seja, os estudantes estagiários que estudavam, sendo instruídos, mas que ainda não tinham experimentado a visão do interior. Também tem a questão de inteligências,
ou seja, aqueles que tinham alcançado uma visão interior e tinham recebido a mente, ou seja, o nous. Esse nous aqui não era caracterizado pelos filósofos egípcios, geralmente é caracterizado pelos gregos. Vamos considerar assim como o namorado também, Hernani. Feche o microfone, por favor. Cristiane, você pode fechar o microfone, por favor? Ok, estou tentando. Obrigada. Certo. Então, na filosofia, o que eu tinha aprendido durante a migração, esse nous aqui, que ele é o pensamento intuitivo, segundo Platão, né? Que ele fala também a questão, é a parte racional do ser humano. Essa parte racional do ser humano, que ele tirou exatamente, né, como na filosofia, na filosofia do Egito, ou seja, do Kemet. Vocês falam na língua portuguesa que é Kemet, o antigo Egito, certo? E, ou seja, também uma mente universal, esse nous aqui. Seja, também a última versão do mistério era a questão dos criadores, né? Não dá para poder ler tudo aqui, porque tem muita coisa que eu anotei, né? Eu vou fazer... Ok. Então, existe, né, um paralelo entre a filosofia do Egito e da Grécia Antiga, né? Esse conceito da alma e a busca pela imortalidade são temas recorrentes na filosofia grega e na tradição egípcia. Portanto, e foi tirado exatamente essa, vamos dizer, toda vez que o Platão, porque realmente ele foi formado, ele foi instruído no Antigo Egito, e ele copiou, né, ou seja, como a professora, eu não me recordo bem o nome dela, ele plagiou, né, esse nome, a questão, a imortalidade da alma, que exatamente que é da filosofia do egípcia. Então, a filosofia grega, especialmente em Platão, explorou a existência do mundo ideal, né? Mais para frente, eles fizeram essa questão do mundo ideal e da inteligência, ok? Semelhante à noção egípcia de um reino celestial. Então, eles realmente não conseguiram transmitir de forma adequada a filosofia do Egito e conseguiram tentar fazer uma renovação de filosofia que fala sobre a filosofia grega. E como o tempo é pouco, também o terceiro capítulo tem alguns pontos essenciais. Na verdade, não é alguns, todos os pontos são importantes. Que ele fala também sobre indiciamento e acusação dos filósofos gregos. Dentro desse livro, ele faz com que a gente pense de uma forma diferente, de descobrir o mundo real da filosofia. Esse mundo real da filosofia não é nada mais do que todas as fantasias dos filósofos gregos, também como os ocidentais, falaram sobre a filosofia africana, né, que ele traz uma forma de pensar adequadamente a filosofia. Então, aqui eu trago alguns pontos essenciais, né? Eu tinha mencionado inicialmente que os períodos filosóficos, né? Tu vai ver bonitinho que a filosofia antiga, a filosofia medieval, moderna, contemporâneas, né? E eu pergunto agora, né? Onde está a filosofia dos egípcios? Ou seja, a filosofia do Kemet, né? Onde está? Essa aqui poderia estar antes, né,
antes da filosofia antiga. Depois vai aparecer todinho isso aqui, viu? Eu não sei se vocês conseguiram enxergar direito, e a filosofia contemporânea é um dos aspectos que faz com que a gente consegue dar um passo atrás para poder repensar de forma justa, né, a filosofia. E aqui, pré-socrático. Depois dos pré-socráticos, a filosofia escolar, clássica, que o famoso, todo mundo gosta de falar sobre essa parte, né, que parece que não existe mais filosofia, né? Parece que não existe. A filosofia de primeira parece que não existe mais. Portanto, a filosofia do Egito era muito mais antiga do que a filosofia antiga. Vamos dizer assim, a filosofia grega. Não preciso nem citar a filosofia ocidental, né? E é muita coisa. Cada isso aqui a gente poderia conversar o ano todo, a gente não vai conseguir terminar. Então, eu trago essas partes aqui para vocês verem como que é a estrutura da filosofia, né? Sem que a filosofia... O que a gente estuda aqui em vários países na América Latina, vamos dizer América Latina, a gente estuda toda essa parte aqui sem nada da filosofia africana em si, vamos dizer assim, porque a filosofia... como eu salientei semana passada também, durante alguns pontos que eu salientei, que a filosofia negra, que é a filosofia africana. Então, ou seja, a filosofia do Antigo Egito. A gente não precisa falar tudo sobre isso aqui, né? Que vai ver a filosofia contemporânea, a filosofia moderna, medieval e etc. O que eu pretendo, assim, mostrar que durante todo esse percurso, que realmente nada mostra que a filosofia do Egito, né, floresceu, como segundo, eu esqueci o primeiro nome, que é o Teofílio, que fala sobre a filosofia do Egito, floresceu aproximadamente 3.400 anos antes de Cristo. Né? Teófilo Benda. Exatamente, thank you. Ele fala sobre isso, né? Que se a gente mencionar aqui, é muito mais anterior à filosofia grega, né? E os gregos traz uma identidade filosófica, né? Eles trazem essa aqui. E tem uma parte aqui que é mais interessante, que é a questão de identidade e o impacto cultural da desvalorização da história da filosofia africana. E tem um livro, eu gosto de ler, o livro do Rego, que fala sobre a história. Não, filosofia da história. Não é história da filosofia, não. Filosofia da história. Ele menciona que quem é que tem conhecimento para poder vamos fazer uma forma de interpretar. Quem é que tem conhecimento para transformar o mundo são os caucasianos. Os caucasianos nada mais do que os europeus, né? E são eles que têm capacidade de transformar o mundo. E ele esqueceu que a tecnologia, ou seja, quem que começou com a tecnologia, ou seja, a tecnologia começou a partir da filosofia dos africanos. Então, ele fala assim, que os africanos, assim, não têm história. Vê, o colonialismo aqui, eles falam assim, a história da África foi distorcida, isso aqui é fato, todo mundo vê, falando da África, vê o quê? A primeira coisa tu vai pensar é o quê? É a pobreza, né? Portanto, é muito mais ao contrário do que isso. Quando no primeiro livro, no livro do Marcien Toa,
e do Legado Roubado de James e os demais filósofos africanos que eu li, eu digo, existe história atrás da história. Ou seja, tem história que não foi bem contada, né? Tem história que... História é história. Conta os fatos passados. Pois tem história que não é história. Então, a história precisa reescrita. E no final da minha apresentação, que eu posso dizer que o livro do James traz um pensamento revolucionário para que nós possamos repensar, de fato, a história, ou seja, reescrever. E também tem o fato da educação, que eu me lembro que eu tinha lido o último capítulo, que eu vou fazer uma apresentação, que o autor negou totalmente a filosofia ocidental, que a gente não precisa ler mais esses autores. Tem o professor que fala exatamente, não é questão de, George James não foi um autor que, não é porque ele foi exagerado demais. Esse aqui, ele está em busca de uma identidade, né? Então, a educação é o ponto-chave, né? É o ponto-chave que faz com que a gente se localiza, que chama de locus, né? Que se localiza melhor e para compreender, de fato, quem somos nós. Então, de ponto de vista educacional, o conhecimento da história da África foi suprimido nos sistemas educacionais, né? E eu sei que haverá muitas, é isso que eu espero muito, perguntas, né? E para a gente se interagir melhor, uma parte aqui que é interessante, que eu tinha salientado, né? Nessa parte aqui, cadê os períodos da filosofia? Aqui, se a gente for pensar, né? Eu posso fazer uma provocação, né, nesse sentido. De acordo de tudo que foi estudado, né? Realmente, eu aprendi isso durante a minha graduação, né? Eu aprendi isso. Aí, quando eu cheguei nesse terceiro capítulo, digo, onde está a filosofia dos egípcios? Vamos dizer assim, que o que eu descobri, tem algumas vezes que eu falo do Antigo Egípcios, do Antigo Egito, Kemet e etc. Eu acabo descobrindo que talvez é a mesma coisa, né? Resumindo, tem alguns filósofos gregos que estudaram no Egito, vamos dizer, como, por exemplo, Platão, que eu já salientei várias vezes, Eudóxio e etc. Né? E, recapitulando aqui, que a filosofia egípcia tem essas tendências religiosas da religião, né? Crença na vida após a morte, né? Que eu tinha discutido durante a minha graduação, que o Platão chama a imortalidade da alma. Então, para finalizar, eu sei que muita gente vai querer fazer interrogação, né? Eu estou mais à disposição, em forma de interagir com vocês, em vez de ler, né, sobre isso. Então, para concluir, né, eu vou ler essa parte aqui, para me finalizar e passar a palavra para a professora Neuza, né, que ele vai fazer esse comando aqui. Então, o livro Legado traz, ou seja, convida a nós, ou seja, para dizer, quando eu falo nós, eu posso dizer que toda a América de forma geral, certo? De repensar a história e reconstruir o conhecimento com base numa perspectiva mais justa e inclusiva, né? Então, a filosofia africana não pode ser excluída de forma alguma, né? Porque cada um tem seu papel fundamental na sociedade, né? E o debate sobre a influência do sistema
mistério egípcio, na filosofia grega, posso dizer, é um grande desafios e complexo, que nos convidar a reavaliar as origens do pensamento grego, reconhecendo a complexa interação entre as diferentes culturas. Portanto, eu consigo descobrir também, tem uma relação, uma inter-relação entre, porque é uma cópia da filosofia, certo? Quando eu falo de cópia da cópia, é isso que eu posso dizer é o legado roubado, né? Que a filosofia primeira é a filosofia egípcia, que é uma cópia da cópia. Talvez não é um equívoco do James que ele deu esse nome, né, legado roubado, porque ele provou realmente que todo o trâmite que faz com que os gregos, ou seja, os filósofos ocidentais estão tentando provar essa forma identitária da filosofia. Principalmente, eu digo que o Hegel mesmo, né, que ele meteu foi a faca na filosofia africana, né, que ele destruiu realmente, né, que essa filosofia. Portanto, tem alguns autores também que reconheceu, como o professor Nazito mencionou semana passada, que reconheceu que a filosofia do Egito era a mais antiga das filosofias. Como salientou Marcinto, não existe filosofia, existem filosofias. Eu posso dizer que eu finalizo a minha fala por aqui. Eu passo a palavra, não sei se eu fui bem breve ou rápido demais, né, que eu sei o tempo é muito curto, né, a gente não tem muito tempo para falar tanta coisa que existe, né, dentro desse famoso, ou seja, belo livro, né, do James. Eu finalizo a minha fala aqui com essa palavra, obrigado. Obrigada, professor Valmer. Eu acho que foi ótima a apresentação, muito boa mesmo. Nós não conversamos sobre o tempo que você teria para expor, mas está dentro do tempo, extrapolou um pouquinho só. Nós vamos abrir, então, para as perguntas, para as intervenções, comentários. Quem quiser falar, levantar a mãozinha. Nós temos a Ana Cláudia levantou a mão. Eu vou colocar no chat, pessoal, a lista de presença. Por favor, não esqueçam de assinar a lista de presença. Como está todo mundo tímido, eu vou começar, tá? Por favor. Eu gostaria muito, parabéns pela exposição, viu? Foi muito boa. Mas eu gostaria de trazer também um outro olhar, né? Que eu me peguei muito me aproximando da parte do texto, ali na página 24, onde ele vai desenvolver melhor a presença dos mouros na Europa. Que os mouros, então, que habitavam a Mauritânia, no norte de África, eles se tornaram os herdeiros, vamos assim, os protetores da filosofia do Egito, de Kemet. E eles, quando, durante a invasão moura na Europa, principalmente em Espanha e Portugal, eles levam com eles todos os saberes. Nós temos que entender que tudo que aconteceu, as grandes navegações, né, foram proporcionadas pelos mapas que os mouros trouxeram de África para a Europa. A Europa estava mergulhada num período de trevas. Ela não tinha conhecimento, por mais que seja
invisibilizada. Essa presença dos mouros em Europa, nós temos que olhar para a historiografia. O que era a Europa nessa época? Era um território banhado por doenças, por pragas, por mortes, né? O território de Europa tinha sido reduzido a 1/3 da sua população, eles tinham enfrentado grandes guerras, então eles estavam vivendo o período de trevas. E o iluminismo que vem acontecer logo depois foi proporcionado pela presença dos mouros, que trazem todo esse conhecimento africano para a Europa, que trazem medicina, que trazem os saberes da filosofia, que trazem os saberes ligados à matemática e etc. É importante nós compreendermos que escola surge dentro desse contexto, né? A escolher, como diz os gregos gostam de chamar esse modelo de escola grega, que tanto dizem que é a base da nossa escola, não é bem assim, né? Essa escola grega era baseada nesses saberes de África, nos saberes voltados para o interior, para uma cosmovisão de mundo, que tinha um conhecimento da relação natureza e cultura como uma coisa só. Não havia ainda a dicotomia. Nós temos que lembrar que tudo que é relacionado ao binarismo, né, que é próprio do projeto moderno de mundo, ele surge, então, no período moderno. Antes não havia essas rupturas, e a natureza e a cultura eram uma coisa só. Na cosmovisão africana, não existe essa divisão, essa vida e morte são complementares, são uma coisa só, o que diz de uma ancestralidade. Natureza e cultura são uma coisa só, elas estão inseridas no mesmo plano. Então, é importante nós, para entendermos a partir do que o James está nos trazendo, que não existe esse olhar que nós trazemos de Europa. Ele foi muito... Como que eu vou falar educadamente isso? Ele foi maquiado, foi elaborado para que a gente acreditasse numa grande mentira, né? De que eles realmente causaram uma grande mudança no mundo, não se apropriando dos saberes. E aí eu acho bacana a gente também trazer e pensar que aqui em Abya-Yala já existia um saber, uma filosofia de vida instaurada, né, que é complementar à filosofia africana. Os povos verdadeiros, os habitantes de Abya-Yala e os povos africanos, eles comungam desse saber, né, que não tem divisões, que não tem rupturas, que são complementares. Eu acho que é isso, chega, né? Tá bom. Muito bom, professora, muito bom mesmo. Na ordem, Aldacir, depois o professor Manuel e depois professora Sônia. Boa noite, professora Sônia. Não tinha te cumprimentado ainda. Boa noite, Sônia. Vocês estão me ouvindo tranquilamente ou eu preciso tirar o microfone? Não, tá bom, pode continuar. Então tá. Mais uma vez, boa noite, professoras e professores. E é sempre muito bom estar participando desse estudo, ou destes estudos. Eu trago aqui hoje um pensamento, e relembrando a fala do professor que nos trouxe hoje a reflexão, a apresentação do capítulo, e quando a gente fala das escolas filosóficas, e principalmente quando se trata da filosofia da religião, ou da história da filosofia e não a filosofia da história. E eu me lembro de quando eu começo a estudar filosofia na PUC, e o professor de História da Filosofia,
que trazia ali as escolas, a escola jônica, as escolas que a gente sabe. E em nenhum momento ela é mencionado a filosofia africana ou os filósofos africanos. E isso tem um fundamento. Eu tenho trazido esses pensamentos, essa reflexão, porque tem um fundamento, e aí sendo redundante, mas um fundamento fundamentado que é na exclusão, no esconder de nós a consciência e o saber. Porque, volto a repetir, o saber e o conhecimento liberta. Se nós não temos conhecimento, ficamos presos àquilo que eles apresentam. E para nós, concluindo aqui, para nós, deste núcleo e da entidade da Profib, para nós é muito importante esse estudo, porque nós temos um objetivo, que é de interferir na história da educação brasileira, no ensino de filosofia, no currículo escolar. Portanto, nós temos aí já um documento protocolado no Ministério da Educação, protocolado na Câmara dos Deputados, para que a gente intervenha na lei federal de ensino de história de África, colocando a nossa proposta de ensino de filosofia africana desde as primeiras infâncias até a pós-graduação. E isso traz para nós e para o núcleo ainda mais a responsabilidade de estarmos formando e formalizando esse documento para que o Estado brasileiro reconheça esses anos de exclusão, os anos em que foi omitido de nós o conhecimento e o saber filosófico de ponto de vista africano, tratando-se de um país de maioria de afro-brasileiros ou afrodescendentes, como assim queiram dizer. Axé a todos nós, Irê. Axé. Professor Manuel? Saudações, Valnir. Parabéns pela... Para mim, deu para compreender muito bem essa historicidade. E eu sou daqueles que acredito que não há ciência sem paixão. Hoje, as epistemologias tentam nos dizer que, quando estivermos a fazer pesquisa, temos de ser muito sérios e dão-nos aquilo que eu chamo da métrica da normatividade, né? Aquilo que é a condição sine qua non para que você seja um cientista. Mas nós temos que continuar a fazer a ciência como tu fazes, Valéria, com paixão, foste buscar as paixões, essas coisas todas. E eles fazem tudo porque gostam. Eu, quando fiz um pouco do meu mestrado em Portugal, eu li uma coluna interessante do jornal alemão, que a página onde se escreve... Eu adoro contar essa história. Na Alemanha, quando traduz-se cultura, é ciência. E nós, cultura não é ciência. Você, se disser a um alemão que a ciência está fora da cultura, ele fica assustado, né? Você se entende a importância dessas traduções, né? Então, é fundamental repensar isto. Queria fundamentar alguns pontos aí, que acho que está tudo simples. Antes que me esqueça, professora Ana Cláudia, você teve dificuldade para adjetivar. Um dos princípios pelos quais que nós devemos fazer quando fazemos a filosofia africana é adjetivar sem problema, o que Goodwat Young vai chamar de... Goodwat Young, no livro Decolonização Mental, o primeiro critério é dizer os nomes próprios, que eles silenciaram, mataram. A gente não pode continuar a ter, por exemplo, se nós tivéssemos alguém de outra corrente aqui, ou de outra perspectiva, tudo que Preto Lindo ou Valdomiro falou seria dito mimimi. Então, eles não têm problema para adjetivar o que a gente fala, mas a gente tem... Isto faz parte daquilo que nós chamamos
colonização mental, a falta de categorias para nós dizermos aquilo que nós queremos dizer, o medo. Então, foi um processo histórico de silenciamento. É por isso que eu gosto da linguística africana, porque a literatura, a filosofia africana, sem a literatura africana, é um pouco vazia. Estou chutando, mas não é tão realista que estou a dizer, é uma metáfora que estou usando, porque essas linguagens são importantes. Valner, eu acabei pedindo a palavra para dizer que eu fiquei muito feliz. Você apontava um dos grandes problemas que existe na filosofia. Eu comprei esse livro há 2 anos, a minha câmera não anda muito bem, não sei o que se passa. Dá para ver, não? Conseguem ver assim? Fica embaçado, professor. Eu não sei o que se passa. Manda uma foto pelo grupo, professor. Sim, o livro da filosofia. Eu sei qual é, o amarelinho. Sim, o amarelinho das grandes ideias. Esta é uma edição recente. Quando eu estava lendo ele, preparando aulas para os meninos do IFE, eu fui ver que na historiografia deste livro, que é um autor inglês, se não me engano, se não americano, já não me recordo da biografia, porque é tradução, mas é um inglês. Vem Fanon, vem autores africanos na filosofia contemporânea. Como está embaçado, não é de mostrar, mas depois eu faço as fotos. Quer dizer, existe já em outros quadrantes o reconhecimento ou a reescrição da literatura contemporânea. É um autor vivo, muito lido, muito vendido. Existe a edição portuguesa, existe deste livro. Então, estamos a dizer que eu sempre digo isso, que o Brasil tem um pequeno complexo que vocês estão assistindo agora, de primeiro que sejam os anglófonos a dizer, depois vocês fazerem, mas vocês são mais. Isso deveria ter começado em países como a América Latina e não lá. Não sei se compreende o que estou a dizer. É por isso que eu amo este grupo, porque é a curva, é o contrário de tudo que eu tenho aprendido. Então, é mais ou menos isso. Já existe essa literatura que contraria. Eu faço a foto do livro e a própria página. Quer dizer, aparece fauna, aparece assim. Então, já existe esta mudança da gnosiologia, da construção da nova história. E é uma coisa que eu repito sempre. Há um termo que eu já, para mim, uso corrente, que é, Valder, quando tu dizias que, olha, o Mudimbe categorizou uma linguagem bonita, ele diz local epistêmico. Nós temos que começar a usar essa linguagem. Não é minha, é de local epistêmico. A nossa produção filosófica sobre África, sobre ancestralidade, sobre religiosidade, tem que começar a dizer que nós precisamos de pôr os nossos locais epistêmicos. Quando nós lemos textos clássicos, lemos com dicionários. É necessário que eles também comecem a ler os nossos textos sem nossos rodapés, porque muitas vezes somos obrigados a pôr rodapé para explicar aquilo que nós queremos dizer. Então, é preciso que a gente coloque o nosso local epistêmico, os nossos sujeitos da nossa história aí. Valeu, era só isso. Também aproveitei porque pouca gente levantou a mão, já vi mais gente, então logo calo-me. Já vi o Marco lá e quer falar, então estou calado agora. Força aí. É preciso que alguém comece, né? A professora Ana Cláudia começou, agora as pessoas querem falar. Professora Sônia, só lembrando, pessoal, não esqueçam de assinar a lista de presença. Novamente aqui no chat. Boa noite a todas, a todos e a todas, né? Eu cheguei um pouco atrasada, porque hoje eu venho de muitos movimentos da vida. E um deles diz respeito a isso aqui, a esse estudo, que eu faço parte da Comissão de Heteroidentificação da Universidade Federal de Campina Grande, que é a minha, né? Então, essa consciência, né, que nos foi roubada, né, que acarreta em problemas
da falta, né, de inserção da comunidade preta e parda dentro dos espaços formativos é um problema, já decorrente, não, tenho certeza de todo esse legado, né? O empoderamento do conhecimento empodera também a vida na sua existência cotidiana. Eu sempre digo que conhecimento é vida, e para viver a gente precisa dos conhecimentos, né? Bom, voltando aqui, professor Dildos, Val, né? Parabéns pela apresentação, que bom, agradeço as informações repassadas, mas o professor também Manuel, né? Professora Ana, querida. Vamos estar juntas, viu, Neuza, aqui em Sumé, brevemente. É mesmo? Para cá, fazer uma fala aqui sobre a escola. Oh, que bom. Bom, gente, o que eu queria... Eu sou muito... Desculpa, eu sou muito pudica, assim, em certas coisas, sabe? Assim, bem... Um pouco sistemática, então eu vou trazer algumas coisas. Olha, eu gosto muito do estilo do James e, como eu estou vendo, de outros filósofos também africanos, né? Eu vi o professor Manuel, acho que tem um rigor aqui histórico aqui fortíssimo nesse livro, nesse capítulo, e sempre trazendo, né, essa ideia do método comparativo. Acho muito importante, eu acho que a questão metodológica ela é bem importante para a gente assim, ter argumentos muito sólidos quando a gente vai defender as ideias, né? Porque ele bota aqui que a filosofia foi a descendência do sistema dos mistérios dos egípcios. Né? Então, o que ele vai dizer dessa teoria? Ele vai dizer que a teoria mais antiga da salvação é a teoria egípcia. E ele traz um tema que é bem interessante. Olha, conhecimento vai significar o quê? Salvação. Salvação de quê? De quem? E para quê? E qual o sentido dela, né? Aí eu trago a ideia que o professor Manuel traz, né, dos alemães, de que a salvação é do corpo, é do espírito, é da existência humana aqui como um total. Porque, diferentemente, né, da religião, ele bem bota aqui, né, não havia mediador entre o homem e sua salvação, como encontramos na teoria cristã. Então, se não tinha um mediador, então como é que o homem se salva dentro de um contexto sociopolítico, econômico, filosófico, moral, ético? É através do aprofundamento do conhecimento. Aí eu achei bem interessante aqui, que nesse mistério, nessa teoria egípcia dos mistérios, ele traz, por exemplo, os tipos, as classes de estudantes, né? Tem o que está começando, os iniciantes, tem os intermediários, que já atingem a vida interior, e tem aqueles que já são os criadores, ou seja, aqueles que já estão num aprofundamento de trazer e de criar esses conhecimentos. Os mistérios, no meu entendimento, nada mais são do que os conhecimentos culturais, os conhecimentos científicos, os conhecimentos que vão dar um norte da vida humana dentro do contexto humano mesmo. Né? Então, por exemplo, quando ele fala aqui, ó, a educação deles consistia não apenas no cultivo das 10 virtudes, que eram uma condição para a felicidade eterna, mas também das 7 artes liberais que tinham como objeto libertar a alma. Libertar a alma de quê? Da pura ignorância, né? De um viver pequeno, medíocre, um viver atávico, um viver que
que não explora novos conhecimentos, que não atinge esses conhecimentos, né? E o Willie James vai dizer, vai falar de todas as ciências desenvolvidas nessa teoria egípcia. Aí ele faz uma coisa aqui no último parágrafo da página 43, que sempre eu me remonto, né, a ele para pensar toda a estrutura dessa forma como ele traz as informações. Ele diz: agora que esboçamos a teoria egípcia da salvação e seu propósito, examinaremos a filosofia grega e seu propósito, a fim de descobrir se há um acordo entre os dois sistemas ou não. Olha como ele é habilidoso e como ele traz a ideia. Como é que vocês vão argumentar? Eu estou dizendo, eu como professora de filosofia, numa sala de aula com seus estudantes, que a base da filosofia antiga foi a teoria da salvação, ou os mistérios egípcios. É fazendo essa correlação, essa comparação entre os conhecimentos deixados pelos egípcios, certo? E os conhecimentos filosóficos. E tem outra coisa que ele traz numa página que me chamou muita atenção, é a ideia de acusação que os próprios gregos faziam um com os outros, com aqueles que estavam fincados nessa teoria da salvação dos egípcios. Aí ele chama atenção para Sócrates, para Platão, né? Para o próprio Aristóteles, ou seja, eles acusados de crimes. Que crimes eles estavam cometendo? Porque Sócrates foi acusado de ter levado outros deuses e foi condenado a beber cicuta. Justamente porque Sócrates, assim como o seu discípulo Platão, ele bebeu e ele vivenciava essa teoria da salvação egípcia, porque para se aprofundar nos conhecimentos dessa teoria, precisava dessa vivência e precisava de assumir comportamentos éticos e morais, porque ela servia justamente para elevar o homem, o ser humano, a um nível de humanidade acima da rasteira, ou seja, a um nível onde a gente pensasse no bem comum, numa sociedade maravilhosa, numa sociedade em que todos pudessem viver. Platão foi acusado, Sócrates foi condenado, Aristóteles também foi banido. Vamos lembrar do contexto histórico da filosofia antiga e vamos correlacionar como esses filósofos realmente viviam sob a égide dessa teoria da salvação egípcia. E por isso mesmo é que eles evoluíram no seu filosofar e, consequentemente, foram condenados pela própria sociedade ateniense. Eu estou trabalhando aqui com um método comparativo, viu? Aqui do James, tá? Bom, eu teria muito mais coisas, mas e ele traz, né, a noção das ciências, a ciência como condição da libertação da alma. Oh, a gente vê isso na teoria da salvação dos egípcios, dos mistérios, né? E a gente vê isso também em Platão. Vamos lembrar do livro 7º da República, que é um livro que Platão começa a trazer a paideia dele, né? Partindo, por exemplo, das ciências corporais até chegar à filosofia. Olha o processo aí, né? Vamos pensar no mito de lá da República também, que está lá no final da República, se não me engano, no capítulo 9. Então, vamos correlacionar tudo isso a essa teoria da salvação dos egípcios, porque Platão foi um bom ouvinte e foi um bom discípulo dela. E toda a sua filosofia está muito bem montada nessa teoria da salvação. Então, gente, bom, era isso.
mas eu teria mais coisas, mais por conta do tempo. Mas você viu, professor Val, né? Você me incitou a dizer tudo isso, eu agradeço, muita gratidão, porque realmente você provocou, né? Então, provocada estou e provocada aqui estou a dizer. Pronto, era Obrigada. isso, gente. Obrigada. Obrigada, Sônia. O professor Marco, depois doutor Jaime. Pessoal, eu vou pedir na fala do doutor Jaime, quem quiser levantar a mão para a gente já depois ir encaminhando para o final. Temos 2 falas, 3 falas. Então, Marco, Jaime e depois professor Monteiro. Marco. Boa noite. Queria aproveitar o momento, assim, né, já que vocês estão à disposição, que eu sempre me fico me perguntando, quando eu leio esse livro do George, e aí eu faço uma relação lá com o Nietzsche, que o Nietzsche fala que houve uma virada epistemológica com Platão, em que ele muda o foco das discussões filosóficas dos pré-socráticos para outro. E aí eu gostaria de perguntar para vocês, e aí se vocês puderem responder isso, no sentido da importância do Sócrates por Platão nessa virada epistemológica, no sentido de que ele desloca a epistemologia, ele desloca o pensamento para uma questão mais citadina, ou seja, a relação entre o Estado ateniense e o pensamento, e ele muda também, de certa forma, ele cria um determinado etnocentrismo, né, de que quem pensa agora são os cidadãos livres, homens brancos, não, homens, né, no caso, então ele desloca o pensamento nesse sentido. Então muda muito daquilo que o pensamento, como é que fala, litorâneo, que foi desenvolvido por Tales ali, que estava realmente mais em contato com o Egito. Ele muda nesse sentido, epistemologicamente, se atentando para outras questões, e a figura do Sócrates, ao que me parece, ela atua justamente como o herói da tragédia, né? O cavaleiro, o herói trágico, que tem uma missão a cumprir, e aí ele soa como o arauto de um novo tempo. E aí parece que muda com Sócrates o olhar da filosofia, a perspectiva da filosofia como cultura e ciência e religião, como o Diodos falou, que é essa relação entre ciência e cultura que tinha no Egito, e, da mesma forma, a relação entre os sujeitos que podiam produzir filosofia. E aí ele concentra com isso. Então, eu gostaria de saber, nesse sentido, como que como vocês veem essa mudança no Platão e como isso impacta a filosofia e, sobretudo, as linhas epistemológicas, de tirar do centro, tirar do pensamento uma perspectiva mais cosmocêntrica, que era o pensamento egípcio, e agora fundar um novo tipo de perspectiva que é mais antropocêntrico. Obrigado, Marco. Depois, encerradas as falas, eu passo para o Diodos e ele então responde. Tem uma pergunta no chat também, tá bom? Então depois ele responde, tá bom? Doutor Jaime. Oi, boa noite a todos. Parabéns pela apresentação aí do professor Diedos. Bom, eu tenho formação em Direito, né? E conheço muito, a gente conhece da filosofia o que a gente aprende na escola ali, e principalmente no Direito, que é a filosofia jurídica, normalmente sempre voltada ao positivismo, né? A própria construção das leis, elas não foram justnaturalistas ali, como eu estudei no direito romano, mas elas partem para ser positivistas. Mas eu perdi a boa parte aí do início. Eu queria perguntar para o professor Diedos. Aristóteles, ele cita na filosofia primitiva, como teria sido um grande filósofo, uma obra de Ptahotep, as máximas de Ptahotep,
que já falava sobre comportamento ético e filosofia moral. E como eu perdi essa primeira parte, eu não sei se isso daí foi falado. E isso ocorreu porque eu estou aqui justamente para aprender. Isso teria ocorrido ali pelo século XX antes de Cristo, né? E dizem aí que próprio Pitágoras, né, ia buscar ali o conhecimento da aritmética, dos números ali no Egito. A minha segunda pergunta é, com a formação, com a ocupação da Península Ibérica, que se iniciou mais ou menos nos anos 700 depois de Cristo, e permaneceu ali por mais ou menos 7, 8 séculos, até eles terem sido expulsos, para eles era atribuído o islamismo, né, que eles seriam, pelo menos, mais uma vez, não é uma afirmativa, é uma pergunta. Que para a eles era atribuído a religião islã. E o quanto isso tem relação com a filosofia dos mouros ali, né, que vinha do grego a palavra, se não me engano, Mauros, né, por isso Mauritânia, e o quanto isso daí influenciou a filosofia, qual a participação da filosofia ali com os mouros do norte da África, que ocuparam a Península Ibérica de 700 até 1500, mais ou menos, ou 1600, que seja. Então, são essas duas perguntas. Essa questão dos mouros, a relação do Islã e se tem alguma relação com a filosofia, no crescimento da filosofia ali do pessoal do norte da África, e essa questão do egípcia, né, que é do Ptahotep, né, as máximas do Ptahotep, que já se dava lá 20 anos antes, 20 anos não, no século 20 antes de Cristo, né? E servia até, essas máximas servia até de direção aos faraós, que já falava sobre ética e moral também. Seria isso. E me perdoem se eu falei alguma besteira, é só uma dúvida porque eu estou aqui para aprender, né? Obrigado. Todos estamos aqui para aprender. Vou apenas me ater a uma das perguntas que eu acho que foi até o professor, agora não lembro o nome, um outro professor. Não vou me ater à questão né, do professor Monteiro, que já foi respondido aqui, né, pelo professor Manuel, pela Sônia e por Preto. Mas, é claro, professor Monteiro, desculpa-me, assim, com todo respeito, né, assim, mas a sua visão é uma visão eurocêntrica, né? A gente não vai resolver isso agora, não é? Mas a minha questão, a minha resposta é em relação à pergunta. Eu esqueci o nome do professor Neuza, que fez a pergunta. Ele fez duas perguntas. Professor Jaime. Jaime, foi isso mesmo, Jaime. Jaime, isso. Então, eu vou me ater apenas, até para deixar o Valner falar também, a questão sobre o Ptahotep. Não é? Eu estou lendo Ptahotep faz parte da minha pesquisa, e eu fiquei curioso, né, quando ele falou de que o Aristóteles faz uma citação do Ptahotep. E aí eu gostaria de saber, acho que foi o Túlio, né? Depois que ele coloca aqui no chat qual livro, né, o Aristóteles faz essa citação, né, do Ptahotep, mas o Ptahotep, o vizir Ptahotep, né, um primeiro-ministro da 25ª dinastia, o que ele fez. Ele escreveu e deixou isso, né, para a posteridade, chegando até nós, 37 máximas, 37 axiomas, não é? Sobre o quê? Sobre, na verdade, foram conselhos que ele deu ao filho, e esses conselhos, na verdade, foram também usados para toda a humanidade, ou seja, os conselhos que o Ptahotep
fez referência, né, no texto hoje intitulado 37 Máximas de Ptahotep, né, são conselhos que se referem aos valores humanos, se refere ao respeito pelos anciãos, né, pelos líderes, o respeito pelo bom comportamento em grupo. Ele falou da ausência de arrogância, né, da ausência de ameaças, ausência de fofocas, falou enfim, do autocontrole, né, do autodomínio, né, da busca da verdade, da obtenção de justiça, da generosidade, da imparcialidade. Olha o que o Ptahotep falou naquela época, há 25 séculos antes de Cristo. Falou em imparcialidade, né, os juízes, por exemplo, não é assim, ou qualquer pessoa que fosse fazer um julgamento, que essa pessoa fosse imparcial, não é? E não optasse por um lado, não é? Como, enfim, ocorre em algumas ou várias situações, inclusive na própria justiça, como nós bem sabemos, como ocorreu recentemente no Brasil, né? Para não falar muito aqui, como todos nós sabemos. Enfim, foi nesse sentido, tá? Assim, para não ser muito prolixo aqui na minha resposta, eu não lembro muito bem se a questão do Túlio foi essa, mas eu gostaria, como disse no início, né, que ele mencionasse o livro do Aristóteles, no qual o Aristóteles faz essa referência. Inclusive, né, falando do Aristóteles, nós bem sabemos que não só o Aristóteles, mas o Platão, o Plotino, inclusive o texto, né, que o Wagner fez hoje menção, fez referência, não é, também logo no começo, traz a fala do Plotino, não é, se referindo à salvação lá dos mistérios egípcios, né, que foi, claro, como nós estamos aqui entendendo e aprendendo, não é? Foi uma teoria egípcia, né? Uma teoria egípcia que os gregos se apropriaram, não é? O Plotino, inclusive, é egípcio, né? O Plotino é um filósofo egípcio, mas ele não é conhecido como filósofo egípcio, como bem sabemos, não é conhecido como filósofo egípcio, mas ele nasceu no Egito, né? O Plotino. E aí, enfim, né? Os demais filósofos, o Tales de Mileto, né, que andou lá pelo Egito, que estudou com os sacerdotes, que ouviu os sacerdotes egípcios, o próprio o matemático, que agora me escapa o nome, né, o mais conhecido, né, que como se chamam? Os primeiros filósofos gregos, não é? Então, muitos filósofos, como bem sabemos, foram até ao Egito, viajaram para o Egito. Os conhecidos pré-socráticos, muitos deles viajaram para o Egito, o próprio Platão, não é? E o Plotino já havia nascido no Egito, portanto, ele teve a oportunidade de conhecer, não é, muitas. Aliás, eu também aqui me lembro de um outro texto, né? O texto como se chama ele? O autor, o Teófilo Obenga, né? O Teófilo Obenga faz uma citação belíssima, né, de Plotino, em um texto seu sobre o Antigo Egito, não é? Fazendo referência aos hieróglifos, né? Falando sobre o ensinamento dos hieróglifos egípcios, entre outras questões, não é? Como nós já vimos, enfim, era basicamente isso, Neuza, que eu gostaria de falar, né? Assim, apenas para responder a questão acerca do Ptahotep, né? Que fez uma produção, não é, de um texto, não é, que inclusive foi guardado, né, foi guardado lá na biblioteca
França está lá, o Prisse, né? O Prisse, que é como ele é conhecido, e está lá na Biblioteca Nacional da França, mas ele já foi traduzido em vários idiomas, inclusive em português também. É isso, gente. Obrigada, professora, posso dar uma palavrinha rápida? A Valderez primeiro, Jaime, pode ser? Não, só para agradecer ao professor Nazito, obrigado pelo esclarecimento, e eu coloquei a Wikipédia que diz isso daí, não é nem um livro, mas obrigado, viu, pelo esclarecimento, professor. Valderez? Boa noite. O comentário, na verdade, seria sobre a situação anterior, porque, assim, primeiro, eu tenho que admitir que minha participação e mesmo as leituras não têm sido completas, então nem vou entrar tanto, né, no mérito da obra. O que eu ia colocar era a questão de método aqui. Você está estudando uma obra. Eu, por exemplo, quando trato de algum assunto, de algum autor com meus alunos, primeiro, tratar de entender o que ele está colocando, se eu concordo ou não com aquele autor, ou se concordamos ou não, mas o que está sendo colocado. Então, para mim, é mais uma questão de método, e se para pegar na filosofia, é questão de lógica também, do que está sendo tratado, né? Que uma coisa talvez não inviabilize outras. Por exemplo, se houve, e provavelmente sim, exploração e domínio de egípcios contra outros povos, certamente sim, não tira o foco do assunto que está sendo tratado aqui, que é o assunto do livro, tentando colocar em discussão a questão da filosofia como algo quase que exclusivo, porque dos gregos, ou lá no seu início, o que não é verdade. Se eu vou pegar principalmente Tales de Mileto, era egípcio, até onde eu sei, escola jônica. Então, assim, tem muitos fundamentos, mas aí realmente já estaria entrando na discussão do que o livro propõe. O que eu quero dizer é o seguinte: a gente não necessariamente precisa concordar com o autor, mas a gente tem que entender o que ele está sendo colocado. E sim, eu concordo, embora eu tenha que admitir aqui que eu não li ainda com profundidade os textos, mas não há dúvida de que, da forma como foi colocada a filosofia como um modo de pensar, como algo exclusivamente inaugurado pelos gregos, com certeza, vários argumentos e vários fatos que dizem que não, e que sim, bebeu muito na fonte lá dos egípcios. O próprio Pitágoras, e me parece que mesmo os antigos não negavam isso. Me parece que isso é mais coisa do período lá da Idade Média, lá não, essas referências, principalmente depois do processo de colonização, de realmente desqualificar qualquer coisa que venha de outros povos que não seja da Europa e depois sua extensão Estados Unidos. Então, é nesse sentido, de apelar mais para a questão do método em si. Obrigada, Valderez, bem colocado a sua fala. Eu vou passar ao professor Dieudonne. Só antes, eu gostaria de pedir desculpa a todos e todas pelo ocorrido. Infelizmente, né, o professor Monteiro colocou mal, né? Se ele tem uma posição, ele não soube defender realmente, ele veio de uma forma agressiva, no local errado, né? Colocar uma ideia que ele poderia até ter apresentado de uma outra maneira, né? Se ele tem fundamento, ele poderia ter colocado de uma outra maneira, não da forma como ele colocou, agressiva e desrespeitando
não só a esse grupo, cada um de vocês, cada um de nós, como desrespeitando a própria entidade, a Profib. Tá? Então, eu peço desculpas, espero que não aconteça mais. Tá bom? Pedir desculpa para racista não é necessário. Não, estou pedindo desculpa para vocês, é claro, né, pelo ocorrido. Não queria que tivesse acontecido isso numa noite em que nós temos altas discussões, né? Então, realmente ele veio atrapalhar uma bela aula, tá bom? É isso. Professor Dieltos. Bom, as discussões levam a repensar de forma filosófica. Vamos dizer, nem todo mundo que tem essa mente, ou seja, essa capacidade de pensar filosoficamente, ou seja, filosofar. E todo mundo gosta de filosofar, ou seja, todo mundo gosta de ser filósofo. Portanto, que não é tão fácil assim. Então, estamos fazendo um trabalho intelectual, que a gente... Aqui é um debate, mas eu gostaria de conversar com o professor, não lembro o nome dele, né? Eu gostaria de conversar com ele a respeito disso. De qualquer forma, a gente está em busca dessas pessoas, porque quem disse ainda está nesse ciclo de colonialismo? A gente precisa dar um passo mais à frente para levar essa pessoa a ser como uma pessoa descolonizada. Então, o que acontece? O professor Jaime fez uma pergunta interessante, e realmente eu não tinha focado nesse ponto, né? Quando eu vi que o título do terceiro capítulo, digo, eu vou fazer uma comparação entre a filosofia grega, parte da filosofia antiga, e o ocidental. E também mostrar que o James está tentando trazer, mostrando que a filosofia egípcia era muito mais antiga, né? Muitas vezes, talvez uma pessoa pode não aceitar isso, mas, como eu falei anteriormente, todo mundo aceita, só sei que nada sei, né? Bom, justamente, tem um professor, acho que Marco, né, que fez uma pergunta, quem pode filosofar? Então, sobre a questão da relação entre moral, ética, como eu falei, existe uma inter-relação, né, entre esses dois filosofias, né, entre a filosofia egípcia e grega. Por quê? Todos eles falam sobre a questão de ética e moral, né? E sobre a ciência, então, a ciência evolui a partir dos filósofos egípcios. A ciência evolui a partir disso. E isso talvez que incomoda muita gente. Essas realidades que o James traz no seu livro, que muita gente não vai concordar. Que ele foi exagerado, foi, assim, posso dizer, foi injusto. Portanto, que ele traz uma realidade muito mais plausível de conhecer melhor a filosofia. Na página 23, assim, eu não gosto de ler, né? Não gosto de ler, assim, nem que o meu professor, assim, sempre fala durante a graduação, repetir. Eu gosto de ler e interpretar. Assim, ler o texto e tal. Na página 23, eu posso considerar um esclarecimento, né, sobre a pergunta do professor Jaime a respeito dos mouros, né? E se dá uma olhada aqui na página 24, né, se ler essa parte, vai compreender melhor, né, de acordo com o que o professor Jaime salientou. E tem uma parte que eu gostaria de mencionar, que o ensino de sabedoria, the wisdom teaching, ou seja, os mistérios do Egito, que, vamos dizer, definição da palavra da filosofia, Sofia, que é sabedoria, né? Fala assim, que os gregos chamavam de Sofia,
que é a sabedoria, né? Então, nessa parte que eles falam assim, inicialmente, eu vou ver se eu consigo achar nessa página aqui. Ok, aqui. Eles falam assim, os gregos não conseguiram imitar o conservadorismo do egípcio, e não apenas em cidades egípcias, como grande da população grega, mas a Europa. Divindades egípcias foram corrompidas com nomes e mitologias gregas e nomes asiáticos e reduzida à vaga personalidade panteísta. Então, se nós estamos fazendo um trabalho filosófico descolonizatório, é normal, certo? Então, hoje, se a gente não consegue falar isso, como o professor... eu esqueci o nome. A gente não... Eu gosto de falar assim, não precisa fazer giratório. É matemática, todos vocês sabem que é uma... como é que fala? Passar por tangente. Tangente, acho que é assim que fala em português, tangente. A gente precisa estar muito mais objetiva na nossa fala. Então, ao final, fala assim, por conseguinte, assim, como eles não conseguiram avançar, né, como tinha salientado isso aí anteriormente, como eles não conseguiram avançar na filosofia egípcia, eles também não conseguiram avançar na religião egípcia. O que eles trazem? Traz a questão do cristianismo para banir exatamente os aspectos religiosos da religião egípcia. Então, e eles vão dizer, vamos colocar isso, eu não lembro onde eu achei essa parte, vamos colocar isso como uma parte universal. Quer dizer, a nossa filosofia vai ser uma filosofia universal, certo? E hoje em dia, quando você fala de em razão, em o intelecto, o intuito, em sabedoria, já vem de primeira a filosofia grega, que nós estudamos no ensino médio. Então, o James faz essa descoberta filosófica para que nós possamos discutir. É exatamente por isso que, quando eu ouvi esse grupo, eu ouvi pan-africanismo. Puxa, que bonito. Eu não tinha relação nenhuma com esse tema. Eu estou tentando descobrir agora o pan-africanismo durante o meu mestrado. Inclusive, tem um capítulo específico que fala sobre o pan-africanismo. É a união da África. Certo? Vocês sabem que a questão da Declaração de Direitos Humanos, que tem uma parte, foi de acordo com esse movimento pan-africanismo, e não está lá como referência. Quem que escreveu? Eu não lembro qual foi o autor, onde que o George Padmore participou, que era um grande autor africano, certo? Escreveu essa parte da Declaração de Direitos Humanos, está lá até hoje. Cadê a referência? Não está. Entendeu? A Declaração Universal dos Direitos Humanos, quem que escreveu? Vai dizer, a França. Né? Todo mundo sabe que isso é a França, portanto que não é. Tem uma primeira declaração, quem que escreveu foram os africanos. Quando eu cheguei até aqui, eu descobri realmente que a filosofia não é apenas a filosofia, vai além do que a filosofia. Então, o professor precisa entender que ele precisa ter capacidade de, ou seja, fundamento para nos convencer que a questão de o legado roubado, dizer, não existe plágio nenhuma, né, precisa ter fundamento. A gente até concorda, né, vem com a agressividade, isso aí não é um aspecto filosófico. Estamos abertos ao debate. A filosofia é o quê? É debate. Vamos, né, assim, a agressividade não vai levar a nada. Eu estou à disposição para conversar com o professor, trazendo todos os meus argumentos, provando ainda mais do que isso. Né? Vocês perceberam que eu não citei nenhum outros autores africanos, né, durante a minha apresentação, que eu foquei muito mais sobre o que o George James traz no seu livro. Talvez eu possa estar fora, assim que eu trago essa perspectiva dos períodos da filosofia.
Então, o outro assunto que eu queria salientar. Durante a minha formação no ensino médio, lá no Haiti, você sabia que eu não estudei nenhum autor haitiano, nenhum filósofo haitiano? Entendeu? É agora que eu estou se adaptando com os autores haitianos. Isso é crime. Entendeu? Então, esse trabalho descolonizatório é justo. O professor que falou que posso dizer, o imperialismo em si começou com quem? Entendeu? Começou com quem? Quem eram os imperialistas? Posso dizer dessa forma. Você precisa ter argumento para me responder com essa pergunta. É pertinente. Entendeu? Então, quando a gente conhece o passado, a nossa história, então é muito revoltante quando a gente está em busca dos nossos saberes ancestrais. Isso incomoda muito a gente. Então, o comportamento assim desse tipo é isso que o Achille Mbembe menciona como neocolonialismo interno. Esse neocolonialismo interno é muito mais perigoso do que o colonialismo, porque ele está fazendo um trabalho, um processo de segmento do colonialismo. Então, esse grupo, eu acho que é um grupo anticolonialismo. A gente está contra. E se a gente não tem coragem de falar dessa forma, hoje, ainda estamos mais, assim, mergulhado no sistema colonialista. E não lembra que não adianta, assim, a classe social, ou seja, de ponto de vista econômico, que nós todos passamos nessa peneira do colonialismo. A América não deveria existir o racismo em si. Todos estamos em luta contra o racismo. E, infelizmente, vai ter. Tem mais coisa que eu grifei aqui no texto, tá? E, como eu falei, eu não gosto de ler, eu gosto de conversar, de argumentar, trazer, mostrar o que tem como perspectiva o autor traz, né? E para a gente fazer um debate, tá? E a gente não pode fugir muito desse assunto. Estou até o final com vocês, se possível, se tem outro livro, estou ainda aqui para poder apresentar, conversar com vocês, né? Vocês sabem muito bem que a função, né, do Haiti na questão da luta contra a escravidão. Sabem muito bem disso. Então, a participação, coisa que me choca muito, é ver se pessoa diz que a desvalorização cultural e epistemológica, falando do epistemicídio, quem que foi vítima do epistemicídio? A epistemologia científica. Tem um autor que fala do racismo científico. Então, eu finalizo essa minha fala com essa palavra apenas. Apenas estamos todos contra o colonialismo. Certo? Obrigado. Boa noite. Obrigado, Vone. Obrigado pela exposição, obrigado pelos comentários, obrigado a todos que participaram, que ficaram aqui até esse momento. E semana que vem, segunda-feira, nós vamos para a 5ª reunião com o 4º capítulo do livro. Tá bom? É isso, obrigado, boa noite a todos e seguimos. Boa noite, gente. Obrigado aos seguimos que em frente. Aqui boa noite, boa noite. Boa noite, boa noite, gente. Boa noite. Até a próxima segunda-feira. Na luta sempre. Sempre. Valeu. Valeu. Abraço. Axé. Preto lindo. Ô, Josanira, ficou quietinha hoje? Boa noite, tchau. Boa noite. Tchau. Até semana que vem. Luiz, Valder. Boa noite, gente.
Ô, Neuza, enquanto ainda tem gente por aqui, está se discutindo ainda, eu penso que para o ano que vem, um próximo congresso pan-africanista que vai acontecer na Etiópia, tá? Então, vamos nos preparando para estarmos nesse congresso pan-africanista, que será, se eu não me engano, o 3º congresso. Olha só, põe lá no grupo. Bota informação assim lá que... no grupo. Vamos nos organizar, vamos nos articular para isso. Já pensou? O núcleo pan-africanista da Aprofib na Etiópia? Bora! Esse é uma maravilha. Esse é o objetivo. Eu vou pegar a informação toda aí e vou passar. O professor Geudius, ele é haitiano, é isso, professor? É sim. Exatamente. Muito bom. Acho que o Haiti tem muito a nos ajudar a desconstruir o colonialismo brasileiro. Tá certo. Estamos juntos aí na luta. Tá bom, valeu. Axé. O título da minha dissertação a desconstrução ideológica da raça negra, uma visão crítica sobre o Haiti. Dentro disso aqui, eu trago toda a questão da decolonialidade, o pan-africano, a africanidade, né? Você está fazendo em qual universidade, professor? O silencioso vergonhoso, onde eu critico exatamente a fala do Rego, né? Sobre o Haiti, falar que os haitianos têm uma mente dormindo. Puxa, velho, difícil, hein? Professor, você está estudando em qual universidade? Qual a escola? Universidade Federal de Rondônia. Ah, de Rondônia. Tá bom. Unim, isso. Jaime? Tá. Jaime. Oi. Olha, eu queria agradecer muito por estar nesse grupo e muito por aprender com vocês. Vocês não sabem o quanto. A minha formação é em Direito e você iniciar uma faculdade estudando Direito Romano, estudando ali o que a gente chamava de ius civile, ius gentio, né? O direito das pessoas e o direito do cidadão romano. E estudar filosofia baseado nisso, e a filosofia jurídica baseada no positivismo, olha, é uma iluminação para mim estar nesse grupo. Eu só queria agradecer, viu? Obrigado, viu, por vocês todos, viu? Você é sempre muito bem-vindo, Jaime. Tá bom? Toda segunda-feira nós estamos aqui. Tá bom? Axé. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite, senão a gente permanece aqui. Vamos segunda-feira continuar.